Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva, médico com 35 anos de experiência clínica, e hoje vamos mergulhar num tema de vital importância que toca a nossa mesa diariamente: o segredo da galinha, rins saudáveis, creatinina baixa. Desde os tempos mais remotos, o frango tem sido um pilar da dieta portuguesa, um alimento que conforta a alma e nutre o corpo. Quem nunca se deleitou com um caldo de galinha fumegante nos dias frios, ou quando a saúde pedia um carinho extra? Ou quem não se recorda do aroma inebriante do frango assado, estrela das nossas festas de família e almoços de domingo? O frango é, sem dúvida, um ícone da nossa culinária, presente em quase todas as casas e em inúmeras receitas regionais, desde o frango de churrasco com piripiri até ao arroz de cabidela. Mas será que conhecemos verdadeiramente o que cada pedaço desta ave nos oferece? Por trás da sua presença ubíqua nas nossas mesas, esconde-se uma tapeçaria de conhecimentos ancestrais e descobertas modernas que podem influenciar drasticamente a nossa saúde renal. A forma como escolhemos, preparamos e consumimos o frango pode ser a chave para a vitalidade ou, paradoxalmente, a causa de um desgaste silencioso e progressivo dos nossos rins, levando a um aumento preocupante da creatinina e a noites de sono inquietas. No entanto, a sabedoria popular e a medicina tradicional, tanto em Portugal como em outras culturas, há muito que apontam para as propriedades curativas de certas partes do frango que, para a maioria de nós, são meros desperdícios. Essas partes, frequentemente ignoradas, contêm um potencial terapêutico surpreendente, capazes de revitalizar os nossos rins de uma forma que, por vezes, supera até mesmo os mais conceituados tônicos herbais, como o ginseng, se utilizadas com o conhecimento e a precisão adequados. A questão que se impõe é: quais são estas partes milagrosas e por que razão a ignorância ou o consumo inadequado de outras pode ser mais corrosivo para a nossa saúde do que substâncias tóxicas? E, mais importante, qual é o verdadeiro segredo para transformar o frango num poderoso aliado da nossa saúde renal? Acompanhe-me até o final desta explanação detalhada e desvendarei os equívocos mais comuns, os hábitos alimentares perigosos que, inadvertidamente, minam a nossa saúde dia após dia. Com a minha vasta experiência de 35 anos na prática médica, garanto-vos que esta informação será um divisor de águas na vossa compreensão sobre este alimento tão familiar. As 3 partes da galinha que fortalecem os rins. Um guia para o renascimento renal. Ao longo da história da medicina tradicional e nas mesas de cura, o frango tem sido consistentemente reconhecido como um poderoso tônico para aqueles que lutam contra a fraqueza renal. Quando selecionadas e preparadas com a devida sabedoria, certas partes da galinha transcendem a sua função de mero alimento, tornando-se fontes de nutrição que não só fornecem os blocos construtores essenciais para o corpo, mas também desempenham um papel crucial na atenuação de sintomas debilitantes, como a micção noturna excessiva e a fadiga persistente. Esta abordagem personalizada ao consumo de frango pode efetivamente fortalecer a intrincada arquitetura renal e otimizar a sua função. Tenho observado, ao longo dos meus anos de prática, inúmeros pacientes que, ao integrar consistentemente estas partes específicas da galinha na sua dieta, relataram uma melhoria notável na sua digestão, desfrutando de refeições com mais prazer e, crucialmente, alcançando um sono mais profundo e reparador. E a moela, o elixir escondido no coração ignorado. A moela, essa porção muscular e robusta do sistema digestivo da galinha, é lamentavelmente uma das partes mais subvalorizadas e frequentemente descartadas. No entanto, é um verdadeiro tesouro nutricional, embalado com componentes vitais que merecem a nossa atenção. Caracteriza-se por ser notavelmente baixa em gordura, o que a torna uma opção ideal para quem procura manter um peso saudável e um perfil lipídico equilibrado. A sua riqueza em proteínas de alta qualidade é fundamental para a manutenção e reparação muscular, essencial para a força e vitalidade do corpo. Além disso, a moela desempenha um papel de apoio na melhoria da circulação sanguínea, garantindo que os nutrientes e o oxigênio cheguem eficientemente a todas as células e, consequentemente, aliviando a carga sobre os nossos preciosos rins. A moela é também uma fonte significativa de micronutrientes essenciais, incluindo zinco, crucial para a função imunológica, ferro, vital para a formação de glóbulos vermelhos e combate à anemia, e um espectro de vitaminas do complexo B, que não só fortalecem o sistema imunitário e apoiam a produção de energia, como também contribuem para a melhoria da qualidade do sono. Na medicina tradicional portuguesa e de outras culturas,
O revestimento interno da moela, por vezes referido como kenorikin em algumas tradições asiáticas, é considerado um ingrediente medicinal de grande valor. É reverenciado pelas suas propriedades de fortalecimento do baço e de promoção da digestão, funções que são intrinsecamente ligadas à saúde renal no paradigma da medicina tradicional. Curiosamente, este revestimento tem sido usado para auxiliar na dissolução de cálculos biliares e para atenuar a micção frequente, um sintoma comum de desequilíbrios renais. Tenho registrado na minha clínica casos onde a incorporação da moela, em conjunto com diuréticos naturais à base de ervas, demonstrou uma redução notável na frequência das idas à casa de banho durante a noite, resultando numa melhoria significativa do conforto e bem-estar dos pacientes. Para maximizar os seus benefícios e garantir a segurança, a preparação e a dosagem da moela são aspectos cruciais. A moela deve ser meticulosamente limpa, utilizando uma combinação de sal e vinagre para remover quaisquer impurezas. É imperativo evitar métodos de cozedura que envolvam fritura profunda ou o uso excessivo de óleo, pois estes podem anular os seus benefícios nutricionais e adicionar gorduras indesejáveis. A forma mais benéfica de a consumir é através de métodos de cozedura simples e saudáveis, como ferver, cozer a vapor ou incorporá-la em caldos nutritivos, onde pode ser combinada com ingredientes como sementes de lótus, conhecidas pelas suas propriedades calmantes, ou tâmaras vermelhas, que adicionam um toque doce e são ricas em antioxidantes. Outra abordagem é amolecer ela lentamente em caldos, juntamente com outras ervas medicinais que complementem as suas propriedades. A quantidade recomendada situa-se em torno de 50 a 70 gramas por refeição, 2 a 3 vezes por semana. No entanto, indivíduos com condições pré-existentes como gota, níveis elevados de colesterol ou doenças cardíacas devem exercer cautela e, impreterivelmente, consultar o seu médico antes de integrar a moela na sua dieta regular para garantir que seja adequada às suas necessidades específicas de saúde. Em síntese, a moela, que tão frequentemente é relegada ao esquecimento por muitos, detém o potencial para ser um alimento notavelmente nutritivo e um adjuvante terapêutico suave para os rins. Se já teve a oportunidade de saborear este ingrediente ou de usufruir dos seus benefícios, encorajo-vos a partilhar a vossa experiência nos comentários, contribuindo para a nossa comunidade de conhecimento. A cartilagem de frango. O segredo da longevidade articular e renal. Nos banquetes e nas reuniões familiares, o crocante da cartilagem de frango é, para muitos, um mero deleite secundário, um petisco desprezado pelos mais velhos que o veem apenas como um agrado ao paladar. Contudo, esta percepção está longe da verdade. A cartilagem de frango é, na realidade, um verdadeiro tesouro, um reservatório concentrado de nutrientes essenciais que desempenham um papel fundamental não só na saúde e robustez dos nossos ossos e articulações, mas também, de forma surpreendente, no suporte vital à saúde renal. Se soubermos como utilizá-la corretamente, a cartilagem de frango pode emergir como um alimento de inestimável valor para o processo de envelhecimento, oferecendo um suporte abrangente à nossa vitalidade. As mais recentes investigações científicas corroboram o que a sabedoria popular há muito sugeria. A cartilagem de frango é uma fonte abundante de colagênio tipo 2 e condroitina. Estes são dois componentes fundamentais da cartilagem articular, a substância resiliente que amortece as nossas articulações e permite um movimento suave. A sua presença é crucial para reduzir a dor associada a condições articulares, prevenir a degeneração progressiva das articulações e garantir a manutenção de uma mobilidade fluida e sem restrições. Além disso, a cartilagem é enriquecida com cálcio e fósforo, minerais indispensáveis para a densidade óssea e a sua integridade estrutural, e também com proteínas, que são os blocos construtores dos músculos e essenciais para a melhoria da circulação sanguínea. Quando as articulações estão fortes e a mobilidade é otimizada, o fluxo sanguíneo em todo o corpo é aprimorado, o que, por sua vez, resulta numa significativa redução da carga de trabalho sobre os rins, permitindo que funcionem com maior eficiência e longevidade. Na medicina tradicional, a cartilagem de frango é igualmente reverenciada como um poderoso remédio que fortalece tanto os rins quanto os ossos. Existem inúmeras receitas ancestrais que envolvem o lento amolecimento da cartilagem, muitas vezes em combinação com ingredientes como as bagas de goji, conhecidas pelas suas propriedades antioxidantes e de suporte à visão, e o cordyceps,
um fungo adaptogênico que se acredita fortalecer os rins e o sistema respiratório. Esta combinação visa nutrir simultaneamente as articulações e oferecer um cuidado profundo aos rins. O ideal é que a cartilagem de frango seja preparada através de métodos que a tornem macia e fácil de mastigar e digerir, como fervê-la em caldos nutritivos ou cozinhá-la lentamente com ervas medicinais. É fundamental evitar métodos de cozedura que envolvam fritura ou grelhar até queimar, pois o calor excessivo e a carbonização podem degradar o colagênio, transformando-o em substâncias que são prejudiciais ao coração, aos vasos sanguíneos e, consequentemente, aos rins. A dosagem recomendada para este ingrediente nutritivo é de aproximadamente 50 a 80 gramas por refeição, consumidas 2 a 3 vezes por semana, sempre com moderação e evitando excessos. Estudos clínicos modernos têm demonstrado consistentemente que o colagênio tipo 2 derivado da cartilagem de frango é um agente eficaz na melhoria da função articular quando incorporado regularmente na dieta. Esta evidência científica oferece uma explicação robusta para o porquê de caldos feitos a partir da cartilagem de frango cozida não só aliviarem as dores articulares, mas também apoiarem a saúde geral e a vitalidade dos idosos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida na fase avançada da idade. 100. A pele do pescoço do frango, a glândula linfática esquecida, chave para a imunidade e a saúde renal. A pele do pescoço de frango é, sem dúvida, uma das partes mais desvalorizadas e frequentemente descartadas. A sua aparência enrugada, as suas múltiplas dobras e a sua escassez de carne contribuem para que seja vista como um mero resíduo. No entanto, sob esta fachada pouco atraente, reside um segredo surpreendente. O pescoço de frango é densamente povoado por glândulas linfáticas, componentes cruciais do intrincado sistema imunológico do nosso corpo. Quando preparada com a atenção e o método corretos, a pele do pescoço de frango transcende a sua humilde origem, tornando-se uma fonte valiosa de proteínas, colagênio e elastina. Mais do que isso, ela apoia ativamente a função do sistema linfático, uma rede vital que atua como um sistema de drenagem e defesa do corpo, e que indiretamente alivia significativamente o fardo sobre os nossos rins, permitindo-lhes funcionar com maior eficiência e longevidade. Investigações modernas lançam luz sobre a composição única do pescoço de frango, revelando a sua riqueza em colagênio tipo 2 e tipo 3. Estas formas de colagênio são essenciais para aumentar a elasticidade dos vasos sanguíneos, garantindo um fluxo sanguíneo ótimo, para a integridade dos tecidos conectivos, que dão suporte e estrutura a todo o corpo, e para o fortalecimento das barreiras imunitárias, que nos protegem contra agentes patogênicos. Para os idosos, cujos sistemas imunitários podem estar mais comprometidos, ou para indivíduos com rins debilitados, a incorporação destes nutrientes pode ser um fator-chave para reduzir a inflamação crônica. Esta inflamação silenciosa é, frequentemente, uma das causas subjacentes da rápida deterioração da função renal. Ao diminuir a inflamação, a pressão de filtragem sobre os rins é atenuada, o que, por sua vez, permite que estes filtros naturais do nosso corpo operem de forma mais eficaz e por um período mais prolongado, prolongando a sua saúde e funcionalidade. Na medicina tradicional, a pele do pescoço de frango era e é ainda utilizada de formas específicas. Era comum secá-la e torrá-la, combinando-a com ervas como o wild yam, o hoisin, que é um molho, mas aqui poderá referir-se a uma erva com nome semelhante ou a um condimento tradicional, e o white Atractodes barruat, para tratar uma variedade de condições que incluem a fraqueza generalizada, a micção frequente e a tosse crônica, sintomas que são frequentemente associados a desequilíbrios renais e pulmonares na perspectiva tradicional. Em muitas comunidades rurais de Portugal, a sabedoria popular ainda persiste, e a pele do pescoço de frango é por vezes transformada em pó e incorporada em caldos nutritivos para crianças com apetite diminuído. Acredita-se que esta preparação tenha um efeito tônico sobre o baço, fortalecendo a digestão e, consequentemente, impulsionando a saúde renal. No entanto, é crucial que a escolha do frango seja criteriosa, optando sempre por aves criadas em condições higiênicas e com práticas de alimentação responsáveis. Ao preparar a pele do pescoço, é fundamental remover qualquer excesso de gordura e garantir uma cozedura completa para eliminar quaisquer bactérias potenciais. É expressamente desaconselhado fritar esta parte até queimar, pois a carbonização pode gerar substâncias tóxicas prejudiciais à saúde. Para os idosos, a moderação é a chave,
sendo recomendado um consumo limitado a 1 ou 2 vezes por semana. Assim, as partes que outrora considerávamos descartáveis, como a pele do pescoço de frango, podem, se usadas com inteligência e conhecimento, revelar-se um presente inestimável para a saúde dos nossos rins, um pilar fundamental para uma vida longa e plena. 3 partes da galinha, que são uma arma de 2 gumes, nutritivas ou prejudiciais. A escolha está na preparação. Nesta secção crucial, vamos desmistificar certas partes do frango que, embora possuam um reconhecido valor nutricional, carregam consigo um potencial de dano significativo para os rins se não forem manuseadas e consumidas com a devida cautela. É fundamental sublinhar que a intenção aqui não é demonizar ou advogar a eliminação total destas partes da vossa dieta. Pelo contrário, o objetivo é equipar-vos com o conhecimento necessário para utilizá-las de forma inteligente, o que implica uma preparação correta, uma cozedura adequada e, sobretudo, uma ingestão em quantidades moderadas. Ao adotar estas práticas, garantimos que o seu potencial benéfico seja maximizado, enquanto os riscos para a saúde renal são minimizados. E o peito de frango. O tônico que se transforma em veneno na panela errada. O peito de frango é unanimemente aclamado como um dos pilares de uma dieta saudável e equilibrada. É a essência da carne branca. Magra, praticamente isenta de gordura, extraordinariamente rica em proteínas de alta qualidade e notavelmente fácil de digerir. É também uma fonte generosa de vitaminas do complexo B, cruciais para o metabolismo energético e para a saúde do sistema nervoso. Dada a sua composição nutricional, o peito de frango é uma escolha exemplar para quem procura aumentar a ingestão proteica, para atletas, para quem está em programas de perda de peso ou simplesmente para quem busca uma alimentação leve e nutritiva. No entanto, é vital compreender que o seu valor nutricional intrínseco e os seus benefícios para a saúde são preservados apenas quando é preparado de forma simples e cuidadosa. O problema surge quando os nossos hábitos culinários desviam esta joia nutricional do seu caminho saudável. É comum vermos o peito de frango a ser sobrecarregado com quantidades excessivas de sal, um dos principais inimigos da saúde renal e cardiovascular. Mais preocupante ainda é a sua tendência a ser frito em óleo abundante ou salteado repetidamente em grandes volumes de gordura. Estas práticas culinárias nefastas não só elevam o teor de gordura e sal do prato em 2 ou 3 vezes, mas também transformam um alimento intrinsecamente nutritivo numa ameaça palpável à nossa saúde. Esta metamorfose é particularmente perigosa para os idosos, cuja função renal pode já estar comprometida, para indivíduos que lutam contra a hipertensão arterial ou para aqueles que já apresentam um quadro de fragilidade renal. Estudos clínicos e dietéticos mostram, de forma alarmante, que o peito de frango frito pode acumular até 3 vezes mais gordura e sódio do que a sua contraparte cozida ou grelhada. Para pessoas com rins delicados, este excesso de sódio e gordura é um gatilho para uma cascata de eventos prejudiciais. O sódio contribui para o inchaço dos tecidos e a retenção de líquidos, enquanto o aumento da pressão arterial impõe uma carga desnecessária e prejudicial sobre os delicados filtros renais. Esta sobrecarga agrava progressivamente a doença renal existente, acelerando o seu declínio. Portanto, a recomendação categórica é clara. O peito de frango deve ser preparado através de métodos de cozedura saudáveis, como cozer a vapor, ferver ou cozinhá-lo com uma abundância de vegetais frescos, temperando-o com moderação, preferindo ervas aromáticas a grandes quantidades de sal. Evitar a fritura e o uso excessivo de sal não é apenas uma sugestão, mas uma diretriz fundamental para proteger a vossa saúde. Se preparado com sabedoria, o peito de frango é, de facto, um aliado fiel, contribuindo para um corpo leve e saudável, e para uma vida mais plena e alegre a cada dia. O coração de frango, um tônico sanguíneo potencialmente perigoso pelo colesterol. O coração de frango, apesar do seu tamanho modesto, é há muito tempo uma iguaria apreciada em muitas culinárias, incluindo a portuguesa, onde pode aparecer em espetadas ou como petisco. A crença popular de que o seu consumo fortalece o coração e o sangue tem raízes em gerações. E há uma verdade inegável nesta crença. O coração de frango é, de facto, um concentrado de nutrientes vitais. É uma fonte excepcional de ferro M, a forma de ferro mais facilmente absorvível pelo organismo, essencial para a prevenção e tratamento da anemia. É também riquíssimo em vitaminas do complexo B, com destaque para a B12, crucial para a formação de glóbulos vermelhos,
a função neurológica e o combate à fadiga. Para indivíduos em recuperação de doenças ou estados de debilidade, uma ingestão moderada de coração de frango pode, efetivamente, acelerar o processo de convalescença, revitalizando o corpo. No entanto, a verdade completa sobre este pequeno órgão é que ele esconde uma quantidade surpreendentemente elevada de colesterol. Embora o colesterol dietético já não seja o vilão absoluto que se pensava, o seu consumo excessivo, especialmente para populações de risco, ainda exige atenção. Para pessoas que já apresentam fragilidade renal, hipertensão arterial ou níveis elevados de colesterol no sangue, a ingestão descontrolada de coração de frango pode ser contraproducente. O excesso de colesterol, nestes contextos, contribui para o espessamento e endurecimento das paredes arteriais, um processo conhecido como aterosclerose. Este endurecimento dificulta o trabalho do coração, que tem de bombear o sangue com mais força, elevando a pressão arterial e, consequentemente, exercendo uma pressão desmedida sobre os delicados vasos sanguíneos dos rins, causando danos progressivos e silenciosos. A medicina tradicional, com a sua sabedoria milenar, reconhece o coração de frango pelo seu sabor doce e as suas propriedades neutras, mas sempre aconselha a sua utilização com parcimônia. É tradicionalmente indicado para acalmar a mente e nutrir o coração, mas nunca em excesso. Podemos, ocasionalmente, desfrutar de alguns corações cozidos em água ou incorporados em caldos leves, sempre com uma temperagem mínima para não adicionar sódio ou gorduras desnecessárias. É imperativo evitar a sua fritura ou a sua preparação com grandes quantidades de óleo, que só amplificariam o seu teor de gordura e colesterol. Se consumido com moderação e preparado de forma saudável, o coração de frango pode continuar a ser um alimento nutritivo, sem representar uma ameaça significativa para a saúde renal. A chave, como em tudo na dieta, reside no equilíbrio e na consciência. SAN, o fígado de frango. Um engano nutricional e um armazém de toxinas. Existe uma crença arraigada e persistente, transmitida de geração em geração, de que o consumo de fígado, seja ele de frango ou de outros animais, é intrinsecamente benéfico para o fígado humano e para a qualidade do sangue. Por esta razão, é comum ver o fígado de frango ser preparado com um cuidado especial para indivíduos em recuperação de doenças, para grávidas ou para aqueles que sofrem de anemia, na esperança de um tônico imediato. E, em parte, esta crença tem fundamento nutricional. O fígado de frango é, de facto, uma potência de nutrientes, rico em ferro M, vitamina A, na sua forma de retinol, altamente biodisponível, vitaminas do complexo B e outros micronutrientes essenciais para a formação do sangue e para um vasto leque de funções metabólicas. No entanto, esta narrativa nutricional esconde uma verdade mais sombria e preocupante. O fígado de frango, tal como o fígado de qualquer animal, não é tão limpo quanto gostaríamos de pensar. O fígado é, por excelência, a central de filtragem e desintoxicação do organismo da galinha. Esta função vital implica que ele acumule, ao longo da vida do animal, uma variedade de substâncias indesejáveis. Em animais criados em sistemas de produção intensiva, é comum que o fígado retenha vestígios de antibióticos administrados para prevenir doenças, hormonas de crescimento utilizadas para acelerar o desenvolvimento, preocupantemente, metais pesados, provenientes da ração comercial ou do ambiente. Isto significa que, ao consumir fígado de frango, não estamos apenas a ingerir nutrientes essenciais, mas também corremos o risco de introduzir no nosso próprio corpo um coquetel de toxinas e resíduos químicos. Para agravar a situação, análises laboratoriais consistentemente demonstram que o fígado de frango possui um teor de colesterol consideravelmente elevado. Para indivíduos que já lidam com hipertensão arterial, hipercolesterolemia, colesterol alto ou, mais criticamente, com fragilidade renal, esta carga adicional de colesterol é altamente prejudicial. O excesso de colesterol no sangue contribui para o seu espessamento, o que por sua vez leva ao endurecimento e à perda de elasticidade dos vasos sanguíneos, aterosclerose. Este processo não só aumenta a pressão arterial, como também impõe um esforço tremendo sobre os rins, os quais são forçados a filtrar um sangue mais denso e a lidar com a maior pressão, acelerando a sua deterioração e comprometendo a sua função vital. A medicina tradicional, na sua perspicácia, sempre classificou o fígado de frango com um sabor amargo e propriedades neutras, e o seu uso era estritamente limitado a doses muito pequenas para condições específicas como a cegueira noturna, deficiência de vitamina A ou anemias leves. Os sábios antigos
viam-no como uma arma de dois gumes, benéfico quando usado com sabedoria e moderação, mas intrinsecamente perigoso e prejudicial se consumido de forma excessiva ou inadequada. Portanto, a minha recomendação é que o consumo de fígado de frango seja esporádico e feito com extrema cautela. É imprescindível escolher frango de origem controlada e de criação mais natural, sempre que possível, e garantir uma cozedura completa e cuidadosa para minimizar quaisquer riscos bacterianos. Para indivíduos que já sofrem de doença renal ou de outras condições cardiovasculares, a melhor abordagem é limitar severamente ou mesmo evitar completamente o consumo de fígado de frango, priorizando a proteção da sua saúde renal e do seu bem-estar geral. 3 partes da galinha que são completamente tóxicas. O que os idosos devem evitar a todo o custo. Depois de termos explorado as complexidades do frango, discernindo as partes que podem ser benéficas ou prejudiciais, dependendo da forma como as tratamos, é fundamental agora confrontar uma verdade ainda mais alarmante e indiscutível. Existem componentes específicos da galinha que não só carecem de qualquer valor nutricional significativo, como são, de facto, reservatórios de toxinas, gorduras saturadas prejudiciais e uma miríade de bactérias patogênicas. Consumir estas partes não é apenas um ato desprovido de benefício, é um caminho direto para o declínio acelerado da função renal e uma deterioração progressiva da saúde geral. Se a nossa aspiração é desfrutar de uma velhice vibrante e saudável, livre do fardo de doenças evitáveis, então a erradicação destas partes da nossa dieta torna-se uma prioridade inegociável. E o pato, rabos de frango. O epicentro de gorduras e toxinas malignas. O rabo de frango, ou pato como é popularmente conhecido em algumas regiões de Portugal, é a porção posterior da ave que contém a glândula uropigial, uma glândula de óleo responsável pela produção de uma substância cerosa que o frango utiliza para impermeabilizar as suas penas. Este local, no entanto, é o ponto de convergência e acumulação de uma vasta gama de substancias indesejáveis. É um verdadeiro ponto de recolha de toxinas, de colônias bacterianas, de parasitas e, em cenários de criação avícola comercial menos rigorosa, pode até concentrar carcinogênios, substâncias altamente tóxicas e potencialmente cancerígenas. Análises detalhadas revelam que esta parte é extraordinariamente rica em gorduras saturadas. A ingestão excessiva destas gorduras é um fator de risco bem estabelecido para o aumento dos níveis de colesterol mau, LDL, no sangue, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento da aterosclerose, endurecimento das artérias, para a hipertensão arterial e para uma sobrecarga considerável sobre os rins. Para indivíduos que já enfrentam a doença renal, níveis elevados de colesterol ou patologias cardíacas, cada pedaço de rabo de frango consumido é, figurativamente, um débito adicional na sua saúde, um passo em direção ao agravamento das suas condições. A sabedoria ancestral, presente em várias culturas, há muito que classificou o rabo de frango como uma parte a ser descartada. Se concebermos os rins como os sofisticados filtros do nosso corpo, então o rabo de frango é, sem rodeios, o lixo que se atira para a máquina. Consumi-lo equivale a alimentar os nossos preciosos filtros com toxinas e resíduos. O meu conselho, fundamentado em décadas de prática clínica, é sincero e inequívoco. Descartem o rabo de frango. Por mais que o seu sabor, para alguns, seja tentador ou até viciante, o prazer momentâneo que proporciona não é, de forma alguma, um preço justo a pagar pela integridade e funcionalidade da vossa saúde renal. A vossa saúde é um bem inestimável e deve ser protegida a todo o custo. 2. A gordura de frango. Um inimigo silencioso que erode os rins. A gordura de frango, frequentemente derretida e utilizada na culinária, é ainda uma preferência em muitas cozinhas, incluindo as portuguesas. O seu aroma característico e a sua capacidade de conferir um sabor mais rico e gordo aos pratos levam muitas famílias a preferi-la em detrimento de óleos vegetais. Não são poucos os idosos que, imbuídos de crenças populares ou de tradições antigas, veem a gordura de frango como uma opção mais natural e até mais saudável do que a gordura de porco, utilizando-a, por isso, com grande liberdade e sem restrições. Contudo, esta percepção está profundamente equivocada e pode ter consequências graves para a saúde. A verdade é que a gordura de frango, tal como a gordura animal em geral, é predominantemente composta por gorduras saturadas e colesterol. Efetivamente, esta composição nutricional não é benéfica para a nossa saúde cardiovascular nem renal.
O consumo excessivo desta gordura eleva os níveis de colesterol mau, LDL, no sangue. Contribui para o endurecimento e a perda de elasticidade dos vasos sanguíneos, aterosclerose, e, por conseguinte, aumenta a pressão arterial. Para os idosos, e de forma ainda mais crítica para aqueles que já possuem rins fragilizados, a gordura de frango representa um fardo duplo e insustentável. Não só prejudica o coração ao promover o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como também impõe uma carga extra e desnecessária sobre os rins. Estes órgãos vitais, que já operam com capacidade reduzida, são forçados a filtrar e a processar um excesso de lípidos e toxinas, um esforço que acelera o seu esgotamento e compromete a sua capacidade de depuração. Podemos metaforicamente comparar os rins a uma máquina antiga e sobrecarregada. O processamento constante de gorduras adicionais exige um consumo de energia que ela já não pode dar, levando a um esgotamento precoce. A medicina tradicional, na sua observação holística, classifica a gordura de frango como um alimento que abranda o sistema, predispondo a bloqueios do Qi, energia vital, e do sangue e favorecendo a acumulação de fleuma e umidade no corpo. Conceitos que, na linguagem moderna, se associam à estagnação e inflamação. Idosos e indivíduos com doenças crônicas são veementemente aconselhados a limitar o seu consumo. Embora uma ínfima quantidade de gordura de frango em caldos possa ser aceitável e conferir sabor, o seu uso regular e abundante na culinária é uma receita para o desastre, pavimentando o caminho para doenças cardíacas, colesterol elevado e falência renal. A alternativa saudável e segura é o uso de óleos vegetais com perfis lipídicos mais favoráveis, como o azeite virgem extra, o óleo de sésamo ou o óleo de canola, que são mais leves, amigos do coração e, inequivocamente, mais seguros para a saúde renal. SAN. As asas de frango, um armazém de antibióticos e componentes potencialmente nocivos. As asas de frango são, inegavelmente, um dos segmentos mais populares e apetitosos da galinha, adoradas por pessoas de todas as idades, desde crianças a adultos. A sua combinação única de carne tenra e pele crocante torna-as um ingrediente versátil, frequentemente preparado frito ou grelhado até atingir uma perfeição dourada e irresistível. No entanto, por trás da sua popularidade e do seu sabor tentador, as asas de frango escondem uma realidade preocupante, particularmente no contexto da criação avícola comercial. As asas, em virtude da sua localização anatômica e da sua estrutura, tendem a ser um dos locais onde se podem acumular mais resíduos de substâncias utilizadas na produção avícola intensiva. Isto inclui uma concentração mais elevada de antibióticos, que são frequentemente administrados para prevenir doenças em criações de grande escala, hormonas de crescimento, utilizadas para acelerar o desenvolvimento das aves, e, preocupantemente, metais pesados, que podem ser incorporados na ração ou absorvidos do ambiente. A ausência de uma preparação e cozedura meticulosas destas partes pode resultar na presença de bactérias patogênicas, como a Salmonella e a Campylobacter, que são conhecidas por causar distúrbios digestivos severos, enfraquecer o sistema imunitário e, de forma mais crítica, representar um risco acentuado para indivíduos com rins já debilitados. A presença destes resíduos e agentes patogênicos impõe uma carga excessiva sobre os rins, os quais são forçados a um trabalho contínuo de filtragem e desintoxicação. Este esforço acrescido acelera o desgaste da função renal, comprometendo a sua eficácia e capacidade de manter o equilíbrio interno do corpo. Não estou a sugerir que as asas de frango devem ser completamente banidas da vossa dieta, mas é crucial que o seu consumo seja feito com grande moderação e consciência. Assegurem-se de escolher frango de origem confiável e, de preferência, de criações onde as práticas de bem-estar animal e de alimentação sejam transparentes e rigorosas. Ao preparar as asas, é fundamental remover a pele e o excesso de gordura, que é onde grande parte dos resíduos se acumulam. Optem por métodos de cozedura que garantam uma cozedura completa, como ferver, assar no forno ou cozer a vapor, em vez de fritar ou grelhar excessivamente. Acompanhem sempre as asas de frango com uma generosa porção de vegetais frescos e, essencialmente, mantenham uma hidratação adequada, bebendo bastante água. Estas pequenas, mas cruciais, precauções ajudarão a proteger os vossos rins e o vosso coração, permitindo-vos desfrutar de uma das partes mais saborosas do frango sem comprometer a vossa saúde. Conclusão final. Coma correto, viva melhor.
a sabedoria da longevidade. Prezados ouvintes, depois desta profunda e detalhada jornada pelo universo do frango, analisando cada uma das suas partes sob a perspectiva da saúde renal e da nutrição, creio que se tornou evidente uma verdade fundamental e inegável. Nenhum alimento pode ser categoricamente classificado como absolutamente bom ou absolutamente mau. A dicotomia não reside no alimento em si, mas sim na sabedoria e na forma como o abordamos. Existe apenas a maneira correta e a maneira incorreta de comer. Os rins, muitas vezes subestimados na sua importância, são, na verdade, a raiz da nossa saúde, os pilares da nossa vitalidade. Podemos imaginá-los como as raízes profundas de uma majestosa árvore. Se essas raízes estiverem robustas, nutridas e saudáveis, a árvore florescerá em exuberância verdejante, cheia de vida. Da mesma forma, um frango, um alimento que é intrinsecamente nutritivo e uma fonte valiosa de proteínas, vitaminas e minerais, pode paradoxalmente transformar-se num fardo e numa ameaça para os nossos rins se as nossas escolhas e métodos de consumo forem equivocados. É um equívoco comum, ainda persistente entre muitos idosos, que o consumo abundante de carnes, vísceras e alimentos gordurosos é sinônimo de força e saúde. Contudo, à medida que avançamos na idade, o nosso corpo passa por transformações metabólicas e fisiológicas que exigem uma abordagem dietética diferente. A máxima menos é mais, mas o certo torna-se cada vez mais relevante. Permitam-me ilustrar. Um simples pedaço de peito de frango cozido no vapor, acompanhado de uma profusão de vegetais frescos e coloridos, é um verdadeiro tônico para o corpo. Este prato modesto e equilibrado é infinitamente mais benéfico e protetor para a vossa saúde do que um opulento banquete recheado de rabos de frango fritos ou fígado salteado, que, como vimos, são um convite a problemas renais e cardiovasculares. Comer com moderação e inteligência é a chave para o bem-estar duradouro. Esta abordagem não só facilita um fluxo sanguíneo otimizado por todo o corpo, garantindo que cada célula receba o que necessita, como também alivia a carga sobre os rins, permitindo que funcionem com maior eficiência e por mais tempo. Além disso, nutre o corpo de forma integral, promovendo uma sensação de leveza e vitalidade. Para manter os vossos rins saudáveis, para verem os níveis de creatinina controlados e para desfrutarem de uma vida plena, não são necessárias revoluções dietéticas radicais. As grandes mudanças começam com pequenos gestos, com decisões conscientes diárias. Reduzam a ingestão de sal, optem por cozedura a vapor em vez de frituras, limitem o consumo de fígado e de rabos de frango e, acima de tudo, sejam meticulosos na limpeza e preparação dos alimentos. Estes pequenos grandes gestos não são meras restrições, são, na verdade, os alicerces de um poderoso medicamento preventivo que protegerá os vossos rins por toda a vida. A vida é como um rio, e o envelhecimento é essa fase do rio em que as águas fluem mais calmamente, com uma serenidade que convida à reflexão. Permitam que este rio da vossa vida flua com tranquilidade e saúde, escolhendo uma alimentação consciente e nutritiva a cada dia que passa. Eu sou o Dr. Miguel Silva, e o meu desejo mais profundo é que todos vós possam desfrutar de cada refeição com prazer, que preservem a vitalidade dos vossos rins e que vivam uma vida longa, feliz e repleta de bem-estar. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso tempo precioso. Por favor, considerem deixar um gosto, partilhar este vídeo com aqueles a quem possa ser útil e subscrever o meu canal. Ao fazê-lo, estarão a ajudar a expandir esta valiosa informação sobre os cuidados de saúde na velhice e a construir uma comunidade mais saudável e informada. Muito obrigado a todos.